Estamos ao vivo. Vamos lá, pessoal. Boa tarde. Deixa eu só ajeitar aqui o nosso Instagram. Vamos distribuir essa live aqui para todo mundo. Chamar o pessoal para participar. E pera aí que eu já vou explicar para vocês o que está acontecendo aqui. Presta atenção aí, fica comigo. Você que está entrando, olá. Vai distribuindo aí também essa live pra gente. Cadê você, hein, André? Para eu distribuir você, André Barreto? André Barreto 15. Tá, vai nesse daí e aí você distribui dele pro... Bom, tá aí, chamei um monte de gente, vamos começar, vamos chamar essa galera que tá ao vivo aqui. Mandei pro seu pai. Ó o pessoal chegando, o Igor, a Sabrina tá aí. Nossa, meu recreador favorito entrou também. Gente, é o seguinte, eu estou aqui em Bauru com o André. Nós fizemos uma live recentemente pelo YouTube, conversando um pouquinho sobre liderança. Aí convidei ele pra gente tomar um café suco, né? Que tá muito calor aqui. Pra gente falar um pouquinho sobre consultoria empresarial, pra você entender um pouco o que é uma consultoria empresarial. Nós somos colegas aí nessa área. Ele pega um nicho um pouquinho diferente, ele vai se apresentar, vai explicar, nós vamos bater um papo. Então quem quiser também pode deixando perguntas pra gente aí. André, se apresenta pro pessoal. Bom, sou André Barreto, eu fui industrial, né, durante 20 anos aí, agora estou nessa carreira de consultor, migrando entre a carreira de advogado e também consultor. Então a gente tem tanto a consultoria jurídica quanto a consultoria industrial, da qual a gente não entra com toda a gama industrial, a gente entra em algumas partes da empresa para desenvolver a melhoria de um processo e alguma ferramenta de melhoria para trazer uma redução de custos para a empresa e assim por diante. Gente, essa live aqui, ela é ao vivo e assim, ó, o que tá na cabeça da gente. Veio bater um papo e resolveu falar com vocês para vocês participarem do nosso bate-papo. Então, vai desculpando os barulhos aí e o que vier na nossa cabeça a gente vai conversar. E aí já começou a vir uma coisa diferente para mim aqui. O que é uma consultoria jurídica? Eu não sabia que existia. Bom, consultoria jurídica, ela pode, desde a área, por exemplo, trazer para a área trabalhista. Muitas pequenas empresas, elas acabam não seguindo, né, os regramentos de contratação, pagamentos, né, e ela pode ser prejudicada, né, no ensejo jurídico, na seara jurídica. A gente pode trazer um exemplo. Um colaborador que está prestes a aposentar, ele tem um período de estabilidade. Se ele for desligado da empresa no período de 2 anos, a partir desse período de estabilidade, a empresa é obrigada a ter colocá-lo, né, dentro da empresa ou pagar todo esse período de estabilidade que ele tem. Então, as pequenas empresas, às vezes, ela não tem suporte jurídico para tomar cuidado com essa ação. E depois ter que voltar a pagar o funcionário, todo esse problema que pode acarretar para a empresa. Seria só um aconselhamento ou você realmente vai lá e ajuda no processo? Eles contratam também como advogado? Ou se, por exemplo, se eu quiser só tirar dúvida, você tem esse serviço também? No meu caso, eu vou mais para tirar dúvida. Né? Eu ainda não atuo propriamente dito nas causas, porque isso demanda tempo, demanda uma estrutura que eu ainda não estou ainda apto a isso. Então a gente tem que criar um corpo de estagiários, um corpo ali, algum outro advogado auxiliar para a gente poder atender esse serviço também. Por enquanto a gente só presta consulta realmente. Legal. Gente, para quem está chegando agora, o André trabalha com consultoria aí na área da indústria e também aqui na área jurídica, que ele está contando para a gente um pouquinho. André, por que consultoria? Bom, eu precisava sair um pouco da indústria, eu estava há muito tempo já, né, nessa rotina aí, quase 20 anos, 16 horas por dia, focado na indústria, mal ficava com a minha família, então eu precisava buscar um equilíbrio. Eu tenho um filho que demanda tempo tanto da minha esposa, quanto da minha filha, e eu precisava ajudar também para a gente buscar esse equilíbrio. E dentro da indústria a gente não consegue isso. Então eu precisava migrar para uma atividade que eu tivesse disponibilidade de tempo ou flexibilidade de tempo. Então, pela minha experiência, pela minha capacidade técnica de muitos anos aí me preparando, eu decidi migrar para essa área da consultoria. Mais propriamente para a questão de flexibilidade mesmo.
E aí, gente, o André tem um canal no YouTube que tá bombando, viu? Ele começou não faz nem um mês, já tá cheio de conteúdo e aula lá. Você que tá online aí pra nós, coloca aí o canal do YouTube do André pro pessoal também começar a assistir lá. Gente, eu quero falar um pouquinho da consultoria, como é que a consultoria ajuda as empresas e por que que o André, a gente começou a conversar faz mais ou menos um mês, né, André, que a gente veio com essa ideia. Porque é o seguinte, brasileiro é raçudo, né? A gente acredita, a gente é um povo de muita fé. Então, assim, as pessoas abrem empresas, as pessoas abrem negócios, viram MEI, esse tal do microempreendedor individual, começam a crescer, mas possuem aí alguma cultura que não deixa voar alto, né? É uma das coisas que eu mais esbarro hoje, André, eu queria saber o que você pensa sobre isso. São pessoas que são super competentes, pessoas que têm uma grande capacidade de voar dentro do seu empreendimento, mas porque elas abriram como MEI, elas não querem pagar mais imposto, porque vai entrar um pouquinho na área tributária, jurídica aí, né? Aí as pessoas não querem crescer, porque elas vão ter que pagar mais imposto, então elas ficam como MEI, ficam naquilo ali, mas elas querem crescer, mas não querem fazer o que é preciso para crescer. O que você poderia falar para a gente sobre isso? Bom, gente, O que você pensa? O primeiro impeditivo, acho que dentro do país é assim, muitas pessoas elas abrem empresa porque elas conhecem daquele determinado segmento. Então existe uma grande diferença entre você abrir uma empresa e ser bom em um determinado segmento. Quando você abre uma empresa, você deixa de ser único, né? Você é bom sozinho. Sim. Eu sou, por exemplo, um excelente cozinheiro. Não necessariamente quando você vai cozinhar para 20, 30 pessoas, você também consegue entregar o mesmo resultado. É bem diferente. Então, quando você vai para uma empresa, vai crescendo, você precisa de uma estrutura maior. E quanto mais estrutura, mais pessoas você precisa, mais confiança você vai ter nessas pessoas, necessidade de outras pessoas também estarem no mesmo ritmo que você estiver. E a gente precisa entender que a capacidade é individual da pessoa. Quanto mais preparada ela estiver para determinado segmento, melhor. Então, quando você vai abrir uma empresa, claro que você demandando o seu capital, né, é mais fácil, porque você está trabalhando para você mesmo. Sim. Agora, quando você contrata outra pessoa para trabalhar para você, para ela se dedicar o mesmo tanto que você está se dedicando, ela vai querer o mesmo que você ganha. Né? Então, começa a onerar essa empresa. Sim. E quanto maior a oneração, maior você vai ter que distribuir isso aí para quem está pagando o seu serviço ou o seu produto. E quando você passa a ter produtos onde você não consegue diluir esse custo, você começa a ter muita dificuldade. E daí vem a questão. Quanto mais cresce, você me perguntou, vai crescendo, você vai ter que dividir com outra pessoa aí dentro dessa seara, que é o Estado. Né? Sim. Você vai ter que dividir com o governo mais uma fatia. E quanto mais fatia você vai dividindo, mais caro vai ficando o seu produto. Aí o que acontece? Você acaba perdendo competitividade. Sim. Isso é claro e notório. Então é isso que acaba acontecendo dentro desse regramento da criação das empresas dentro do nosso país. Uma coisa que eu acho interessante é como as pessoas se limitam ao mínimo, né? Quando a gente fala do meio, né? Então vamos viver naquele pedacinho. Você vem falando assim, justamente, eu vou ter que pagar alguém a mais, eu vou ter que pagar para uma terceira pessoa que é o Estado. E aí eu vou dar uma dica aqui para vocês dentro da área da consultoria, e depois eu vou conversar com a André, vamos falar um pouquinho de processos, tá, André? Qualquer dor aí mais na área da indústria, eu vou te falar na área do comércio, mas uma dica que eu dou sempre para os meus empreendedores que são ou micro ou são MEI, principalmente para os MEIs, é que tudo que você for fazer na ponta do lápis já faz como se você fosse um grande empresário. Então você já coloca ali preço de aluguel, porque muitos trabalham em casa, home office, então já trabalha com o preço, como se você fosse uma empresa maior, já precifica seu produto, já precifica seu serviço, como se você já fosse grande. Porque à medida que você for crescendo, você não precisa ir reajustando proporcionalmente àquele crescimento. Você tem ali uma folga para crescer sem precisar mexer em preço e sem perder dinheiro. Você consegue migrar para o simples ali, aumentar um pouquinho a tributação, conseguir contratar um funcionário, mas aquilo tudo meio que já está preparado quando a gente faz o tal do planejamento estratégico de crescimento, né? E aí uma coisa que eu vejo, as pessoas não têm processo interno e não tem processo para crescer a empresa, né?
E aí eu queria que você falasse um pouquinho de processo dentro da sua visão, como que isso acontece dentro das indústrias também, se falta processo, que tipo de processo que facilitaria hoje, que você percebe aí a vida das pessoas, dos colaboradores, dos resultados? Bom, trazendo até um gancho que você colocou da questão do planejamento estratégico, né? A gente não faz o planejamento estratégico nem dentro de casa. E muitas vezes, quando cria uma empresa, né, as pessoas vão fazendo, até, a maioria das vezes abre uma empresa por questão de necessidade, porque está precisando de uma fonte de renda, e não tem um planejamento estruturado, uma forma, né, de, eu vou crescer até tanto, eu preciso no primeiro ano, onde eu vou chegar, no segundo ano onde eu vou chegar, daqui a 5 anos onde eu vou chegar. Então também esse é outro ponto que é importante a gente buscar a consultoria. Né? A consultoria, ela não está ali, ela está ali para nos auxiliar. Então, quando você delimita e resolve abrir uma empresa, você é bom naquilo. Então, contrata o consultor para ajudar naquilo que você não é bom. E aí, como ele vai conseguir diluir o custo, porque ele vai fazer consultoria de várias empresas, você vai conseguir pagar bem mais barato do que contratar uma pessoa para te ajudar nessa questão. Falando agora de processo. Processo a gente tem. Dentro da área industrial, ela é primordial. Porque assim, a gente depende de muitas pessoas para atender e para construir um determinado produto, para entregar, né, dentro do prazo, dentro dos requisitos que são estabelecidos pelos clientes e assim por diante. Então, quando a gente não tem isso muito bem explicado, muito bem determinado, é a fórmula do caos. Então a gente vai ter esse grande problema. E assim, pode parecer que não, mas 90% das empresas, elas não têm processo bem estabelecido. Não tem. A gente pode encontrar em qualquer empresa e bater na porta agora lá e a gente vai ver falha em todos os processos. Em todas as partes vai ter ou mal rascunhado, ou que está na cabeça só do tiozinho que está há 20 anos na empresa. Sim. Eu vim de uma empresa onde muita coisa estava na minha cabeça, então era uma empresa extremamente estruturada, com toda a parte, com todas as certificações necessárias para atender. Infelizmente é uma necessidade, porque hoje ainda mais porque as coisas acontecem muito rápido dentro de indústria. As informações são muito rápidas e a gente precisa receber, criptografar, transformar essa informação o mais rápido possível e já passar para a operação já começar a fazer. Não tem, muitas vezes você não tem tempo para redigir todo aquele conteúdo, mas infelizmente é uma fórmula do caos. Se a gente não trabalhar de forma organizada, a qualidade que eu digo acaba sendo penalizada. Então, a gente tem que forçar, tem que ter disciplina, né, que é uma coisa que o japonês, dentro de todas as teorias que nos vem, né, na parte industrial, ela traz para a gente. Então, seguir realmente todos os processos que são delimitados pela técnica japonesa é muito, muito simples, né, você estudar um pouco todas as teorias, como o Lean Manufacturing, que é muito bem enraizado. A gente tem a disseminação também da parte oriental do Lean, que é o World Class Manufacturing, que é toda a estrutura, né, dos pilares dentro da empresa, tanto segurança, qualidade e a produtividade entregues no melhor perfil possível. Então é interessante falar de processos que o fato de ter um ambiente organizado não significa que tem processos, entende? As pessoas não entendem muito o que é processo. Gente, processo é uma padronização, né, do começo, meio e fim de uma tarefa, de um cargo, de um departamento. E aí, eu quero ver se você concorda com isso, eu percebo assim que grande falha dos processos, primeiro porque não estão escritos. Eles não estão escritos, então a gente é mais uma cultura organizacional que existe, a pessoa entrou, começa a fazer e está tudo bem. E está dando certo. Então esse seria o processo virtual, está na cabeça de cada um. Mas não tem um processo escrito. E isso faria falta porque aí eu saio da empresa. O André saiu da empresa que ele estava há 16 anos. Entrou uma pessoa nova lá. E aí? Como é que ele faz? Ele vai fazer o que ele acha melhor. E aí nessa transição pode ser que tenha uma perda muito grande
né, de resultado, ou pode ser que ele tenha um resultado muito melhor. E como não tinha nada escrito também, ele tem uma outra visão e começa, né? Então, assim, gente, processo, eu queria falar isso, eu até me assustei quando ele falou, eu achei que as indústrias tinham processos muito claros, porque é produção em grande escala, né? Diferente do comércio que pega tudo pronto, é só vender. O que mesmo assim precisa de processos também. Como é que você implantaria um processo numa empresa completamente sem processo? Por onde você começaria? Pela área de pensar, eu vou trazer você um pouquinho para o comércio aqui, eu sei que não é muito claro, mas por exemplo, você começaria organizando as pessoas, organizando um departamento financeiro. Qual você acha que é o processo mais importante para dar a base para a empresa poder se organizar? Primeiro tem que começar com as pessoas. Você tem que identificar quem são os multiplicadores, a forma como se faz. E assim, o processo nada mais é que você descrever aquilo que é feito. É só isso. E daí, a partir disso, replicar para as outras pessoas, quem for entrando, quem já tem maior habilidade, tudo, para definir aquilo como um padrão, né? A gente fala. Então, começando com as pessoas, a gente entrevistar as pessoas, pegar as pessoas que têm esse perfil de liderança, que já estão enraizados dentro da rotina de trabalho. Quando você pega os pilares ali daquela rotina, você já consegue definir como é feito. Porque assim, se a pessoa já trabalha há algum tempo, ela já definiu já também o que é certo e o que é errado. Ela já aprendeu com o próprio erro. Então tem o lado empírico da coisa, né? Então a gente já testei desse jeito e agora tem um novo. Aí a partir disso você estrutura essa comissão, redige, né, todo esse procedimento, e aí vai entrar o PDCA. Que daí você vai pegando e vai estudando esse processo e vai melhorando. Dá para fazer melhor aqui, dá para fazer melhor e por diante. Estou tentando lembrar um vídeo que eu vi, onde foi que eu assisti, eu não me lembro onde, mas era um teste que eles fizeram de como o comportamento, lembrei, chama The Push, já assistiu esse documentário? Ele estava na Netflix, eu acho que eles até tiraram esse documentário de lá porque ele é muito pesado. Ele tem outros lá dele, eu não lembro o nome é um ilusionista, e ele mostra, ele trabalha só com a mente humana, ele mostra assim, como a nossa mente é influenciada. Aí no The Push chama o empurrão. E ele quer provar, ele queria saber até onde uma pessoa é influenciada para empurrar uma outra do penhasco. Até onde os valores delas são realmente inegociáveis ou não. E é muito louco, porque daí, para eles fazerem a seleção, que é essa parte que eu quero trazer de questão de processos, porque me lembra muito o comportamento da cultura organizacional das empresas, o processo seletivo para ele ver quais são as pessoas influenciáveis, era assim. Ele pôs uma sala, pôs várias cadeiras uma do lado da outra, deu uma prancheta para cada um que ia chegando e as pessoas sentavam para preencher, né, a ficha cadastral, não. E aí ele estava numa sala com vidro, que não dava para ver que tinha um vidro, né, para ele enxergar os candidatos, ele apertava, e tinham 3 atores, então os primeiros das cadeiras eram atores. Então toda vez que ele apertava a buzina, lá, os 3 atores levantavam e continuavam preenchendo em pé. E aí a pessoa que tinha chegado, as 2 que tinham chegado, levantavam também, começavam a preencher. E assim ele foi selecionando que as pessoas que seguem os outros sem perguntar por quê, têm a mente mais influenciável. É pesado, assim, sabe? Quando ele fala, não, eu não sou, não é possível. E aí tem algumas meninas e um rapaz lá que eles não levantam. A buzina fica tocando e ela continua preenchendo sem nem olhar o que está acontecendo ao redor. Aí ele fala, pode desclassificar essas pessoas, elas não vão conseguir fazer o The Push. E aí o The Push é toda uma história que ele monta de coisas ruins que vão acontecendo no evento, e aí essa pessoa, sem saber que ela estava participando, ele fala para todo mundo que ninguém foi selecionado. Aí, acho que 3 meses depois, 4 meses depois, ele chama essas pessoas para uma vaga de emprego, para um evento, para um leilão que vai ter. E aí nessa vaga, nesse dia acontece uma coisa, não vou contar para vocês poderem assistir, mas acontece uma coisa inusitada, que daí a pessoa começa a se ver em situações difíceis de decidir, né? E aí ela começa a entrar naquela muvuca de confronto de valores e ela acaba cedendo, é muito louco. Então assim, eu acredito que a falta de processo escrito e treinado, porque não adianta você ter um caderno lá com tudo escrito e a pessoa que chega não lê aquilo, ela vai seguir o comportamento do outro, não adianta, né? Por quê? Justamente para entender o porquê que isso está escrito, por que funciona assim, por que não funciona, por que não tem esse tipo de processo da empresa.
mas tem no concorrente, bem, mas aqui não funcionou, porque o nosso público é assim, porque nós trabalhamos assim. E aí quando não tem isso escrito, igual não tinha lá, as pessoas vão sendo influenciáveis pelas coisas que vão acontecendo ao redor. E isso é muito louco. Então, assim, foi legal a gente trazer essa questão de processo. Sua vez agora, vou passar a bola para você. Você comentou dessa questão de seguir, né? O ser humano ele tem o instinto da manada, não tem jeito. Então ele vai, até por proteção, ele vai seguir o que está a manada fazendo. Então isso aí é do instinto do ser humano, o instinto animal que nós temos. Então é natural que isso aconteça realmente. Então, dentro do processo cultural, né, que nós temos um processo cultural dentro de casa, dentro da sociedade que nós temos, da vivência com outras pessoas, e nós temos o processo cultural dentro da organização da qual nós trabalhamos. Então, muitas vezes as pessoas comentam, eu me adaptei àquela empresa, sair fora, e algumas pessoas falam assim, mas você é fraco, você não quis ficar naquela empresa. Não é questão de ser fraco ou forte, é questão de não me adaptar com aqueles valores. E muitas vezes as empresas, elas também têm que identificar, até o processo de recursos humanos, ele tem que identificar no processo de seleção, recrutamento e seleção, as pessoas que melhor se adaptam a esse perfil. Algumas empresas, elas não têm a característica, vamos trazer aqui sobre o estereótipo físico meu e da Ângela. Vou colocar os dois para trabalhar na linha de montagem de uma fábrica de baterias. Gente, só para vocês saberem, o André, ele dá 2 de mim, tá? Que a gente tá sentado, tá na mesma altura aqui. Mas eu sou desse tamanhozinho e ele é desse tamanhozão, só para vocês entenderem o exemplo que ele tá dando. Então, colocar numa linha de produção e exigir que a Ângela produza a mesma intensidade que eu, humanamente possível. Então, a gente vai trazer não só a questão do físico, do estereótipo, tudo, mas também a questão cultural. Ela, por si só, ela não vai querer ficar por baixo, porque ela tem perfil competitivo, ela vai querer mostrar valor. O que vai acabar acontecendo? Vai se lesionar, vai se machucar, vai derrubar, né, o produto. Então, vai acabar acontecendo nessa condição. Isso a gente pode trazer também para as outras, né, a parte de filosofia, crescimento, educação que a pessoa teve. Se a pessoa teve um pouquinho mais de educação técnica, ela não vai aceitar entrar num tipo de atividade onde não vai requisitar a capacidade técnica. Por um determinado momento, muitas pessoas, muitos colaboradores acabam aceitando o estado de necessidade. Mas a coisa vai melhorando, ou ele vai buscar uma outra forma, né, de remuneração. E acaba acontecendo o quê? Ou a pessoa vai buscar novos empregos, novas modalidades que se adaptem melhor à cultura organizacional, à filosofia de vida daquela pessoa, e é outra estrutura que vai acabar sendo montada. Quando tem uma cultura organizacional muito bem definida também na empresa, que é o ponto que eu queria chegar, assim, muitas vezes não existe a cultura organizacional estabelecida. Então, o próprio funcionário, o próprio colaborador entra na empresa e sabe o que está acontecendo. Então, até entender como funciona toda aquela engrenagem lá, já se foi 6 meses. Aí agora já é tarde para eu sair. Aí começa a ficar difícil também para se adaptar a esse curso. Agora, quando tem, até por parte dos recursos humanos, já no processo de inserção, né, desse novo funcionário, muito claro, a cultura da empresa é assim que funciona, você tem que seguir esse código de ética, esses regramentos da empresa, a sua ascensão dentro da empresa dessa forma, bem delimitada. Quero ser promovido, você vai ser promovido em forma ou horizontal ou vertical. A horizontal é de ano em ano, através de avaliações periódicas. A vertical vai ter recrutamento interno, tudo bem definido. E é outra sistemática de processo, é o processo do RH. Então, quanto mais claro tiver todos os regramentos, todos os processos, tudo fica mais fácil, acaba entrando no flow, acaba entrando naturalmente. Fica mais rápido, né, as adaptações. Aí eu vou entrar numa outra área com você. Eu vou falar um pouquinho e vou te fazer a pergunta na sua área lá, que é a questão da comunicação. Processos bem escritos. Gente, só esperar passar uma moto sem escapamento.
Ao vivo é assim. Quando o processo está bem escrito, né, que foi o que o André explicou, desde o RH, como é que é o código de ética, como é que vai ser, o que vai acontecer, a pessoa tem clareza da função dela e das tarefas dela ali. Legal, né? Se vocês não escutarem, escrevem pra gente. E aí, assim, vem a questão da comunicação. Não adianta a gente ter um processo e não conseguir passar aquilo com clareza. E aí eu vejo hoje, essa é uma dor dos treinamentos que eu dou para gerentes, dos treinamentos que eu dou para CEOs, porque assim, às vezes tem o processo escrito, às vezes tem uma cultura organizacional legal, mas as coisas não acontecem na prática. Aí vem duas coisas. Perfil, foi o que você falou. Então, às vezes eu tenho uma pessoa que é forte, tem uma energia alta, gosta de falar, gosta de comunicar, eu ponho ela no departamento administrativo, financeiro, onde ela vai ficar isolada. Eu estou matando a essência daquela pessoa. Então, a produtividade dela vai ser muito pior do que uma pessoa que gosta realmente desse ambiente silencioso, de ficar sozinha, mais isolada. Isso é importante. E a segunda coisa é a comunicação nisso tudo. Então, assim, comunicar, gente, não é falar. A comunicação é principalmente saber ouvir. Quando eu consigo ouvir o que a pessoa está me dizendo, eu começo a entender quais são as reais necessidades daquele departamento e tal. Então, dentro do que eu trabalho hoje, que é gestão de pessoas e liderança, equipe de alta performance, a maior dificuldade das empresas tem sido fazer essa congruência da comunicação dos CEOs até o colaborador. O CEO tem muito claro o que ele quer, o colaborador não tem muito claro o que o CEO quer. E o líder está ali no meio e ele não consegue transformar a visão do CEO para o colaborador entender o que está acontecendo. Você foi líder um tempão, né? Você estava em cargo de liderança nesse tempo todo lá na indústria. Qual era a maior dor ali para você nessa questão de comunicação? Onde é que você sentia que a coisa pegava e que podia ir com mais leveza, com mais flow e falhava ali naquela comunicação? Ou se não era também, não sei, nessa indústria a comunicação também é complicada assim. É até pior, né? Porque muitas vezes a gente tem outros entraves aí no equipamento de segurança que é utilizado, a comunicação realmente, né, a gente tem dificuldade da interpretação ou da audição da comunicação propriamente dita. E assim, como você citou, em alguns processos a fluência também das informações elas são muito rápidas. O desenvolvimento de um produto, um cliente novo, a transmissão de todos esses requisitos, né, onde nós temos uma necessidade. Nós tínhamos um exemplo, o requisito novo era o quê? Era uma nova etiqueta colocada dentro de um produto, uma caixa. E isso aí era rápido, porque assim, já estava o produto em linha, já estava sendo feito, e a gente já tinha que fazer aquela alteração. Então, se essa informação não passasse o mais rápido possível, a gente poderia ou ter que fazer todo o retrabalho desse produto e gerando. Nós tínhamos bastante dificuldade assim, dentro desse contexto de indústria por trabalhar numa indústria onde rodava 24 horas. A maior dificuldade quando a gente está dentro de uma indústria que trabalha nesse conceito de turnos, né, é o padrão entre turnos também. Porque assim, dentro do turno da manhã, onde está todo o corpo administrativo ali, está todo mundo envolvido, a gente tem também a transmissão do conhecimento mais fácil. Né? Então, por exemplo, eu na época que era gerente industrial, estava rodando na fábrica. Então, eu estava o tempo todo ali, sendo presente do grupo. Né? Então, eu fui, né, instrutor da universidade corporativa, da empresa. Então, eu era acessível para os colaboradores. Então, eu estava sempre ali acompanhando o processo, perguntava para eles como funcionava, me explica como faz, né? Então, para entender também a dificuldade do operador, porque muitas vezes vem a instrução de trabalho, ela vem de uma forma engenheirada, numa linguagem, né, como a gente trouxe na parte jurídica também, que só os advogados entendem, também tem a literatura da engenharia, que só o engenheiro entende. E quando você trazer para a operação, muitas vezes um operador que mal concluiu o seu ensino médio,
ele tem bastante dificuldade. Então a gente tem que trazer essa união, as equipes multidisciplinares, o desenvolvimento, por exemplo, você trazer uma reclamação de cliente, trazer a equipe que produziu aquele item, mostrar, ó, aconteceu isso. Por que você acha que houve esse problema? A maioria das vezes o profissional vai falar, eu não sabia. Eu não estava sabendo que tinha mudado isso aí. Eu não sabia que a etiqueta ficava assim. Mas você não viu na instrução de trabalho? Eu falei, eu não vi. Eu entrei e já fui direto para a máquina. Então tem isso. Quando a gente define o processo, são várias etapas. Definir o processo, tem que treinar todo mundo. Era outra área que eu queria pegar, treinamento. A eficácia desse treinamento, que é muito importante. A gente vai lá e treina. Beleza. Treinou, assinou o papel, tá tudo certo. Não é assim, né? Só começou. Então, como você bem citou, né? O processo de comunicação não é só falar. Dar um treinamento não é só ir lá, pegar um instrutor e falar. É mostrar a eficácia disso aí. Realmente a pessoa entendeu? Dentro da indústria, né, a gente tem um segmento da General Motors, uma filosofia que chama 4 passos. Como funciona a metodologia 4 passos? Primeiro você vai lá e ensina a pessoa a fazer. Depois você pede para ela fazer, acompanha. Depois essa pessoa faz sozinha. E depois ela treina outra pessoa a fazer. Que eu acho que é onde ela mais aprende, né? Então realmente ela vai entender que o tempo padrão que ela faz. E aí a gente vai delimitando quanto que pode ser feito, o tempo médio que pode ser feito, as dificuldades que cada pessoa pode sentir naquele processo, e aí a gente vai afinando esse processo, que é também o trabalho. Todo e qualquer processo não é aquele processo que é escrito igual aos 10 mandamentos, vai lá, escreve e fica daquilo lá para cima. Não. A primeira vez que você escreveu o processo, ele é um rascunho, e aquilo vai ser melhorado cada vez mais. Só para vocês entenderem, gente, muitos processos são escritos em formas de fluxograma. É isso que é o fluxograma da empresa. O organograma é a hierarquia. É você entrar numa empresa e ter claro quem é... Não vou falar quem manda, que você já passou, né? Mas é muito claro de quem é cada função e responsabilidade. A gente tem que entender a hierarquia como responsabilidade, né? As pessoas às vezes tem muito medo, né? É porque o chefe, é o líder. Não, a pessoa que está ali, ela só tem muito mais responsabilidade do que você que está só na execução. Então, por isso a gente monta o organograma, até para você que é colaborador se sentir seguro na hora de deu ruim aqui na montagem da peça, quem eu procuro? Se você olha lá no organograma, você sabe quem é o seu superior direto, né? E se ele não está lá, você sabe quem é o outro e quem é o outro, até você conseguir resolver. O fluxograma, né? Isso aqui é mais uma aulinha para vocês conhecerem um pouquinho dos processos da consultoria, que é o que a gente ajuda a implantar nas empresas. O fluxograma é pegar tudo isso que a gente falou e desenhar um esquema, para ficar mais fácil. Imagina a gente escrever tudo isso. O funcionário precisa pegar a peça, precisa ler, não sei o quê. Isso tudo vai estar lá no estatuto, né? Que são as condutas que ele tem que ter. Mas o fluxograma resume isso. Então, assim, peças novas, ler manual, olhar isso, e entregar, e aí vai todo aquele caminhozinho, é um esqueminha bem fácil, facilitar para enxergar. Gente, eu vou levantar aqui, porque eu quero ver como é que nós estamos de tempo, porque, nós temos tempo para conversar ainda, vocês aguentam a gente aí. E aí, André, o que mais que a gente pode contar para esse pessoal sobre consultoria? Bom, tudo isso, né, que a gente está descrevendo aí são etapas que o consultor pode ajudar nas pequenas empresas, médias empresas, né? Mas a partindo já para grandes empresas, já a estrutura vai precisar demandar mais gente, mais capacidade, que no momento não é o nosso foco. Sim. A gente nem tem estrutura para isso, né, para abraçar essa condição de grandes empresas. Então, o nosso foco são pequenas e médias empresas, da qual a gente vai pegar um segmento, vai destrinchar esse segmento e vai buscar melhorar esse processo, buscar otimizar o recurso daquele processo, ou da logística, de produção, comercial, financeiro, recursos humanos, que é extremamente importante. Acho que tudo começando pelo recurso humano, aí a gente vai destrinchando para os demais. Dependemos muito das pessoas. A gente falou muito, né, questão do treinamento.
esse treinamento é uma ferramenta que vem do recurso humano. E a eficiência desse treinamento também tem que ser mensurada pelo recurso humano. Então, é outra atividade que a gente vai trabalhar muito forte, né? Quem contratar a nossa consultoria vai ter muito bem enraizado isso. A gente vai estruturar, vai mostrar, vai apontar as deficiências, as dores, e a gente vai melhorar isso aí. Com certeza vamos buscar a melhoria desse processo para otimizar os recursos da sua empresa. Gente, é assim, ó, é igual casa de mãe. Né? Mãe vai lá e fala pro filho as coisas. O filho não faz. Né? O irmão fala as coisas, não faz. O que acontece? O consultor é a mesma coisa. A gente vai entrar na empresa, faz um diagnóstico empresarial, com perguntas, com todo um esquema que a gente já tem, porque a gente já conhece o mercado. E a partir disso, a gente leva para a empresa. E eu escuto muito dos líderes isso, André. Nossa, mas eu falo isso todo dia para os meus meninos e eles não fazem. Porque você chega aqui e falou e eles fazem. Porque existe uma autoproteção nossa mesmo, né? E isso é normal. Eu quero que você pense aí desse lado, quando a sua mãe te dá um conselho, e aí vem alguém de fora e te dá o mesmo conselho, qual que você consegue escutar melhor, né? Porque a gente tem uma autodefesa mesmo, isso é um pouco cultural. Porque nos Estados Unidos não existe esse protecionismo, né? O filho é criado para 18 anos, tchau, você é responsável pela sua vida. E aqui é o contrário. Então essa autoproteção traz pra gente também essa coisa de a gente fechar um pouquinho, né? De quem tá perto da gente, a gente ficar desconfiado. Né? Será que você sabe mesmo? Né? Aí agora é assim, eu tô falando porque empresas que eu já fui gerente e eu voltei como consultora, deu muito e deu resultado quando eu era gerente. Mas como consultora eu consegui entregar muito mais resultado. E é normal, não é porque eu fiquei melhor ou a empresa ficou pior, é porque as pessoas têm mais facilidade de ouvir quem está fora do processo. Porque a gente tem uma outra forma de falar. Quando a gente está inserido no processo, existe aí um nível de estresse, que a gente está junto e a gente tem pressa para resolver. Quando a gente está fora do processo, a nossa linguagem muda, a gente está mais calmo, a gente tem mais tranquilidade para poder orientar as pessoas, acalmar, né, o estresse das pessoas. Então são essas coisinhas que mudam, é só porque muita gente se questiona, né? Nossa, mas precisa de um consultor? Precisa, gente, porque de verdade é igual assim, é aquelas receitinhas caseira de remédio e depois você vai no médico, às vezes ele até passa uma receita caseira, mas você leva muito mais a sério, porque ele usa uma linguagem mais precisa, ele te mostra pontos, né, ali que são mais importantes. Então eu queria falar um pouquinho sobre isso com vocês na consultoria. Deixa eu ver aqui, você é a melhor que nós temos. Obrigado, Paty. Paty é uma cliente minha lá do Rio. Tá vendo que entrou um pessoal do Rio aí, entrou bastante gente aqui para ver a gente hoje. O pessoal de Goiânia tá aí também. Obrigado pela presença. André, vamos falar um pouquinho sobre treinamento, né? Eu achei legal quando você falou disso daí, porque, gente, essa é uma falha muito grande nas empresas. Elas nos contratam, a gente aplica os treinamentos, seguem a gente nas redes sociais, escuta live, mas aí eu escuto muito isso. Por que não dá certo o treinamento? Por que as coisas não acontecem? Porque o treinamento não é só ir lá e treinar e assinar o papel que fez o treinamento, né? Você aí se formou em qualquer área da faculdade, você ficou 4 anos aí estudando. Quando você entrou no seu primeiro trabalho para valer que você era responsável sozinho, você se sentiu 100% seguro? Né? E assim, por que tem o estágio? Para você começar ali, errar, entender. O treinamento é a mesma coisa. Então você pega o conteúdo do treinamento, mas precisa praticar e praticar. E esse processo não existe nas empresas. O processo do RH ali, ó, treinamento, quem é que depois que o consultor foi embora e deu treinamento, vai dar a sequência de cobrar, de estar junto. Porque comportamento, gente, só muda, existe um estudo científico para isso, tá? Depois de 21 dias repetido, insistentemente o mesmo hábito, aí ele vai virar, é uma mudança de hábito, aí ele vira um comportamento, né, para valer. Eu queria que você falasse um pouquinho assim, como é que você vê, o que você acha que os gestores aí poderiam fazer para poder melhorar essa prática do conteúdo que a gente entrega para eles, para virar realidade. Isso. Acho que tudo depende também da questão cultural da própria empresa, se ela está querendo aquilo. Porque tem muita questão também de treinamento, certificações, assim, a gente fala muito isso da certificação da ISO. A gente tem contextos aí da certificação da ISO que, eu tenho a ISO porque o cliente quer. Né? Eu tenho a ISO, né, uma
certificação da ISO, da qualidade, ISO 9000, que é um padrão geral, depois as determinadas por determinado segmento. Eu não tenho essa especificação porque ela vai me trazer resultado, e sim porque o cliente está pedindo. Se começa assim, é igual ao treinamento. Eu estou fazendo esse treinamento porque o determinado cliente está pedindo isso. Porque veio um determinado consultor e falou que isso é bom. Porque eu li na internet que agora isso é o que vai resolver todos os problemas. Tem que entender que o treinamento, além de ser uma ferramenta de melhoria dentro de um processo, de planejamento, fazer, controlar, checar e agir, obedecer, a gente vai fazer, girar essa engrenagem eterna. Não existe processo tão bom que não possa ser melhorado, isso não existe. A gente sempre vai estar em processo de treinamento e aprendizado. Eu, como professor acadêmico, consegui trazer essa parte da vida acadêmica para dentro da empresa também e mostrar que a questão do treinamento ela é um processo de capacitação, onde a pessoa também tem que estar querendo ser treinada. Também tem isso. Muito importante. Você me comentou aí a respeito, às vezes eu vou lá e falo pro pessoal, pago o treinamento, tudo, e não dá resultado. Eu falo, tá bom, mas as pessoas estavam querendo ser treinadas? A gente pode trazer até as condições das quais elas foram treinadas. Elas foram treinadas numa sala sem climatização, durante 4 horas incessantes ali de treinamento, numa cadeira desconfortável. Então você pode ter certeza que o treinamento foi jogado fora. A gente tem que ter tempo correto, planejamento correto, trazer um ambiente agradável para o colaborador. O colaborador tem que fazer o treinamento logo que ele chega na empresa. Não vai chegar e fazer, não, vou fazer o treinamento logo após o almoço ou no fim do turno. Tudo isso são estratégias que a gente vai aprendendo também com a vivência e que a gente vai obtendo através das ferramentas de feedback do cliente, que é o treinado, que ela consegue absorver. Por isso que é importante a gente fazer a avaliação de todo e qualquer treinamento. Não é frisar mais uma vez, não é ir lá para o treinamento e preencher papel. A gente não quer isso. Isso não desenvolve ninguém, não desenvolve nada. A gente tem que desenvolver a ferramenta e assim, trabalho de formiguinha. Treinar sempre. Isso aí não é uma coisa que vem e vai. Não é um cometa. É uma necessidade, é igual o sol. Todo dia tem que bater sol. O treinamento para qualquer atividade, para qualquer empresa, qualquer segmento é ad eterno. Gostei do eterno, adorei. Vou usar isso agora onde eu for. Mas sabe uma coisa que me fez despertar aqui na sua fala? Tá vendo? A gente vai aprendendo. Por isso que é legal. Uma coisa que eu queria falar para vocês é que a gente precisa tirar da nossa cabeça a questão da concorrência e começar a pensar mais em parceiros, se o André tem condições de fazer os mesmos treinamentos que eu tenho, se eu tenho que fazer os mesmos que ele tem, por quê? É consultoria, a gente entra numa empresa, a gente vai lá, a gente vê os diagnósticos, a gente estuda e faz. Mas eu preciso fazer tudo que ele faz, e mais do que eu faço. Ele precisa fazer tudo que eu faço. Então, é muito mais fácil a gente sentar aqui, ele falar do maior know-how dele de 16 anos, eu falar do meu know-how aí de mais de 20 anos, e a gente vai se ajudando, e eu vou aprendendo. E olha o que eu acabei de aprender nessa live aqui, vê se faz sentido dentro do que você falou. Ele falou assim, que o treinamento é contínuo, é eterno, e que a gente precisa ver também se a pessoa quer ser treinada. E aí, o que eu pensei na hora que você falou isso? Falei, gente, eu vou para uma empresa e às vezes a empresa pega todos os colaboradores e leva um treinamento de comunicação. Mas eu tenho gente que acabou de entrar na empresa e não entende nem com quem que ele tem que falar lá dentro. Eu tenho gente que está lá quase aposentando e não tem a mínima vontade de conversar mesmo. E eu tenho as pessoas que são as pessoas que dão problema na comunicação. Será que não seria muito mais eficaz, então, quando eu for fazer um treinamento, ouvir na essência primeiro o que eles querem e selecionar por tema aqueles colaboradores que realmente precisam daquele treinamento específico? É uma coisa que você me fez pensar aqui, eu falei assim, por que não, de repente, a pessoa fechar um pacote de atendimento e venda? Eu pego o cara que é muito bom em venda, ele não precisa ouvir, mas ele precisa ouvir sobre a conexão do atendimento, de ser mais amável. Eu tenho uma vendedora, assim, que ela é ótima, ela bate todas as metas.
numa empresa que eu atendo. Mas ela tem dificuldade de relacionamento. Ela é muito seca com o cliente. Ela vende, ainda assim ela vende. Mas ela é seca, ela é séria, ela tem dificuldade de sorrir. Então ela não precisa de técnica de venda, porque na hora que a cliente está lá, ela não consegue fazer a cliente comprar do jeito dela. Mas não seria muito melhor se ela tivesse essa parte do atendimento, da conexão? Agora, então, assim, por que não separar, né, a equipe e trazer, de repente, 3 pessoas para ouvir sobre atendimento e as outras 3 que não batem meta para ouvir sobre venda? E num outro momento fazer um fechamento com todo mundo, até para elas trocarem, o que você ouviu do atendimento? E fazer elas fazerem a troca do que elas aprenderam no treinamento. Aí, tá vendo? Estão dando insights. Acho que daí você comentou a questão do diagnóstico, né? A gente trazendo a analogia, né? Como o médico não chega, tá doendo aqui, ele já chega abrindo você, pega bisturi e já faz uma cirurgia. É a mesma condição dentro de uma empresa. Nós, gestores de produção, gestores, né, de empresariais, industriais ou comerciais, a gente não vai chegar na empresa e vai chegar, não, o seu problema é esse, já vamos fazer treinamento, já vamos fazer isso e vamos embora. Não, a gente tem que fazer o diagnóstico, a gente tem que fazer a entrevista, tem como fazer a consulta mesmo do médico com o paciente, a gente faz o consultor os entrevistados, os clientes internos, né, da empresa, que é muito importante, a gente chegar e pega aqui os indivíduos que são os fofoqueiros, né? A gente já sabe os comunicadores do grupo. E conversa um pouquinho. Em questão de 15 minutinhos, eles vão entregar tudo, né? As ferramentas, as necessidades que a gente vai ter. Então, aí vai fazendo exames, vai, né, diagnosticando aos poucos e vai identificando, como a Ângela citou. Esse grupo aqui tem a necessidade de fazer um determinado perfil de treinamento. Já para esse grupo, outro determinado perfil. E aí a gente vai destrinchando, né, as necessidades e vai ser mais eficaz nesse treinamento. Não existe, né, as pessoas são individuais, não adianta. Se a gente fizer um treinamento básico para todo mundo, muitos vão aproveitar com excelência e outros não vão aproveitar nada. Ou aproveitar assim, vai aproveitar, mas não sabe nem onde aplicar aquilo, né? Gente, nós estamos chegando no finalzinho da nossa live aqui e eu queria agradecer todo mundo que passou por aqui, que nos prestigiou, deixar um agradecimento especial aqui pro Francis Café, né, que cedeu esse espacinho pra gente aqui. A gente catou uma mesa aqui e eles numa boa. Aí, André, queria que você deixasse uma mensagem pro pessoal aí, o que você gostaria de deixar de mensagem para eles aí nessa área de empreendedorismo? Que assim, se você tem vontade realmente de ser empreendedor, né, tem, né, destemido, vai lá e mete a cara, é isso aí. Vai, força, fé e coragem. Mas assim, você é bom, dificilmente você vai ser bom em tudo. Então procure ajuda. As pessoas muitas vezes elas acabam se perdendo porque elas não aceitam. E você pode ser muito bom pizzaiolo, abrir uma pizzaria, excelente pizzaiolo, mas não entende nada de finanças. Então procure ajuda. Nós temos vários consultores aqui abertos, nossas empresas estão abertas nos canais aí. Não quiser trabalhar com a gente, vai no Sebrae, vai, né? Então, mas vai atrás, né? Faça com que o Brasil cresça. Acho que o mais importante é o recado que a gente pode dar. Nós estamos aqui para ajudar, temos as nossas empresas, como também precisamos de ajuda, né? Em vários segmentos. Até agora estava minha esposa ajudando aqui na área de fotografia. Ela estava aqui nos bastidores. Então todo mundo precisa se ajudar. Dentro dos meus vídeos no canal, a gente chama diversos, né, empreendedores, diversos profissionais do mercado. A Ângela fez parte de um dos vídeos que a gente disseminou dentro do canal. Temos advogados, temos pessoas trabalhando para também desenvolver essa parte de educação dentro do canal. E é isso aí, a gente quer um país melhor. Muito legal, obrigada, André. E eu quero deixar de mensagem, a gente falou durante a live aqui, sobre o nosso público-alvo hoje não ser as grandes empresas, as grandes indústrias. Por que isso, gente? Eu não tenho dado atualizado. Vem cá falar um oi aqui para nossa audiência. Não, nós estamos ao vivo. Aqui, ó, fala um oi. Fala aqui um oi aqui, ó, na câmera. Fala aqui na câmera. Tava querendo então dá um beijo aqui em mim. Dá um beijo aqui, dá um beijo. É o filho do André e da Sabrina. Sá, você vai ter que aparecer aqui para dar um oi, que nós falamos que você estava nos bastidores cuidando das coisas pra gente.
Gente, aqui, assim que é bom. Obrigada, Lúcia. Obrigada por ter entrado. Essa aqui é a Sabrina, uma grande amiga. Eu falo que a gente tem o mesmo DNA, que a gente completa uma frase uma da outra. Gente, para fechar, eu queria falar, assim, eu não tenho os dados atualizados, mas no começo da pandemia, quando eu estava fazendo muita live sobre os MEIs, eu tive recentemente no evento que eles levantaram esse dado também, que assim, é mais da metade do Brasil, do CNPJ no Brasil, é MEI. O dado que eu vou buscar para vocês ainda, vou deixar no post, é que, isso eu sei que é fato, são os microempreendedores e os MEIs que deixam hoje maior parte do faturamento para nós. Quem segura a economia do país são eles. Então, assim, para nós, muita gente fala assim, nossa, mas não faz sentido, porque cuidar do pequeno empreendedor, né? Eles estão ali quietinhos. Não, essa galera, para a gente é muito importante que eles não fechem as portas daqui a 3 anos, porque são eles realmente que seguram. E assim, qual que é a cultura no Brasil? Abre ali 3 anos, 5 anos, fecha as portas. E aí entram outros. Então a economia continua sendo sustentada por eles, mas também ela deixa de crescer porque fica naquele ciclo, né? Quebra, entra outros, quebra, entra outros. A nossa ideia é, vamos parar de fechar essas portas, vamos fazer essa galera crescer. Ainda que elas fiquem como microempreendedores, mas com faturamento, com lucratividade boa. Né? Então nós estamos aí para ajudar vocês. Procura o André. O Sá, digita aí para nós o Instagram do André também. Eu vou compartilhar essa live no Instagram dele também, para vocês seguirem. Aí lá no Instagram dele já tem um monte de post mostrando essas aulas que estão lá no canal do YouTube. Eu aprendo muito por lá. Então, assim, foi uma honra, viu? Obrigada por ter aceitado o convite também, da gente bater esse papo aqui. Pessoal, brigadão. Beijo pra vocês. Tchau, tchau.